Profetas e Reis, capítulo 39. Na corte de Babilônia. Entre os filhos de Israel que foram levados cativos para a Babilônia, no início dos 70 anos do cativeiro, havia cristãos patriotas, homens que eram tão fiéis ao princípio como o aço, e que se não deixariam corromper pelo egoísmo, mas honrariam a Deus com prejuízo de tudo para si. Na terra de seu cativeiro, esses homens deviam levar avante o propósito de Deus de dar às nações pagãs as bênçãos que vêm pelo conhecimento de Jeová. Deviam eles ser seus representantes. Jamais deviam comprometer-se com idólatras. Sua fé e seu nome como adoradores do Deus vivo deveriam ser levados como alta honra. E isto eles fizeram. Na prosperidade e na adversidade honraram a Deus. E Deus os honrou a eles. O fato de esses homens, adoradores de Jeová, estarem cativos em Babilônia e de os vasos da casa de Deus terem sido postos no templo dos deuses de Babilônia, era orgulhosamente citado pelos vencedores como evidência que sua religião e costumes eram superiores à religião e costumes dos hebreus. Embora por intermédio da própria humilhação que Israel chamara sobre si, por haver se afastado de Deus, ele dera aos babilônios a prova de sua supremacia, da santidade dos seus reclamos e dos resultados certos da obediência. E este testemunho ele deu como unicamente poderia ser dado, por meio daqueles que lhe foram leais. Entre os que se mantiveram obedientes a Deus estavam Daniel e seus 3 companheiros. Nobres exemplos do que os homens podem tornar-se quando unidos com um Deus de sabedoria e poder. Da comparativa simplicidade de seu lar judaico, esses jovens de linhagem real foram levados à mais magnificente das cidades, introduzidos na corte do maior monarca do mundo. Nabucodonosor disse a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, mancebos, em que não houvesse defeito algum, formoso de parecer e instruído em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio. E entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vendo nesses jovens a promessa de habilidade digna de nota, Nabucodonosor determinou que fossem educados para ocupar importantes posições em seu reino. Para que pudessem ser plenamente capacitados para sua carreira, ele fez arranjos para que se aprendessem a língua dos caldeus e que por 3 anos lhes fossem asseguradas as vantagens incomuns da educação fornecida aos príncipes do reino. Os nomes de Daniel e seus companheiros foram mudados para nomes que representavam divindades caldeias. Grande significação era atribuída aos nomes dados pelos pais hebreus a seus filhos. Frequentemente representavam traços de caráter que os pais desejavam ver desenvolvidos nos filhos. O príncipe, a cujo cargo foram os jovens cativos colocados, lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e Azarias o de Abednego. O rei não compeliu os jovens hebreus a renunciarem sua fé em favor da idolatria, mas esperava alcançar isto gradualmente, dando-lhes nomes significativos de idolatria, levando-os diariamente à íntima associação com os costumes idólatras e sob a influência de sedutores ritos do culto pagão, ele esperava induzi-los a renunciar à religião de sua nação e unir-se ao culto dos babilônios. Logo no princípio de sua carreira, veio-lhes uma decisiva prova de caráter. Fora determinado que eles comessem o alimento e bebessem o vinho que se servia na mesa do rei. Nisto o rei pensava dar-lhes uma expressão de seu favor e sua solicitude pelo bem-estar deles. Mas como uma porção do alimento era oferecida aos ídolos, o alimento da mesa do rei era consagrado à idolatria, e quem deles participasse seria considerado como estando a oferecer homenagens aos deuses de Babilônia. A tal homenagem, a lealdade de Daniel e seus companheiros a Jeová lhes proibiu de participar.
A simples simulação de haver comido alimento ou bebido vinho seria uma negação de sua fé. Proceder assim era enfileirar-se ao lado do paganismo e desonrar os princípios da lei de Deus. Não ousaram eles a se arriscar ao enervante efeito do luxo e dissipação sobre o desenvolvimento físico, mental e espiritual. Eles estavam familiarizados com a história de Nadab e Abiú, de cuja intemperança e seus resultados foi conservado o registro nos pergaminhos do Pentateuco, e sabiam que suas próprias faculdades físicas e mentais seriam danosamente afetadas pelo uso do vinho. Daniel e seus companheiros tinham sido educados por seus pais nos hábitos da estrita temperança. Tinham sido ensinados que Deus lhes pedira contas de suas faculdades e que jamais deveriam diminuí-las ou enfraquecê-las. Esta educação fora para Daniel e seus companheiros o meio de sua preservação entre as desmoralizantes influências da corte de Babilônia. Fortes eram as tentações que os rodeavam nessa corte corrupta e luxuosa, mas eles permaneceram incontaminados. Nenhuma força, nenhuma influência poderia afastá-los dos princípios que tinham aprendido no limiar da vida mediante o estudo da palavra e obras de Deus. Tivesse Daniel desejado e teria encontrado em torno de si escusas plausíveis para afastar-se dos estritos hábitos de temperança. Ele poderia ter argumentado que, dependendo como estava do favor do rei e sujeito ao seu poder, não havia outro caminho a seguir senão comer do alimento do rei e beber do seu vinho, pois, se apegasse ao ensinamento divino, ofenderia o rei e provavelmente perderia sua posição e a vida. Se transgredisse o mandamento do Senhor, ele reteria o favor do rei e asseguraria para si vantagens intelectuais e lisonjeiras perspectivas mundanas. Mas Daniel não hesitou. A aprovação de Deus era-lhe mais cara que o favor do mais poderoso potentado da terra, mais cara mesmo que a própria vida. Ele se determinou permanecer firme em sua integridade, fossem quais fossem os resultados. Ele assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. E nesta resolução foi apoiado por seus 3 companheiros. Tomando esta decisão, os jovens hebreus não agiram presunçosamente, mas em firme confiança em Deus. Não escolheram ser singulares, mas seluíam, de preferência, a desonrar a Deus. Tivessem eles se comprometido com o erro, neste caso, rendendo-se à pressão das circunstâncias, e este abandono do princípio ter-lhes-iam enfraquecido o senso do direito e sua capacidade de aborrecer o erro. O primeiro passo errado tê-los-ia levado a outros, de maneira que, cortada sua ligação com o céu, eles seriam varridos pela tentação. Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, e o pedido para que se não contaminassem foi recebido com respeito. Não obstante, o príncipe hesitou em concedê-lo. Tenho medo de meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, explicou ele a Daniel, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos, que são vossos guias? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Daniel apelou então a Aspenaz, o oficial a cujo cargo especial estavam os jovens hebreus, suplicando-lhe fossem eles escusados de comer o alimento do rei e de beber o seu vinho. Pediu-lhes que fosse feita uma prova de 10 dias, durante os quais os jovens hebreus seriam supridos com alimentos simples, enquanto seus companheiros comeriam as delícias do rei. Aspenaz, embora temeroso de que, condescendendo com este pedido, pudesse incorrer no desagrado do rei, consentiu, não obstante, e Daniel sabia que sua causa estava ganha. Ao fim dos 10 dias de prova, o resultado se mostrou oposto do que o príncipe temia. Apareceram seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam da porção do manjar do rei. Na aparência pessoal, os jovens hebreus mostraram marcada superioridade sobre seus companheiros. Como resultado, Daniel e seus companheiros tiveram permissão de continuar com a sua dieta simples em todo o período de sua educação.
Durante 3 anos, os moços hebreus estudaram para adquirir conhecimento nas letras e na língua dos caldeus. Durante este tempo, eles conservaram firme sua submissão a Deus e constantemente se mostraram dependentes do seu poder. Aos seus hábitos de abnegação, eles uniram o fervor de propósito, a diligência e firmeza. Não foi o orgulho ou a ambição que os levou à corte do rei, à companhia dos que não conheciam nem temiam a Deus. Eram cativos em terra estranha, elevados pela infinita sabedoria. Separado das influências do lar e de sagradas associações, eles procuraram desempenhar-se de maneira recomendável para a honra de seu povo oprimido e para a glória daquele de quem eram servos. O Senhor considerou com aprovação a firmeza e a abnegação dos jovens hebreus e sua pureza de motivos, e sua bênção os assistiu. Ele lhes deu o conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Cumpriu-se a promessa. Aos que me honram, honrarei. 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Apegando-se Daniel a Deus com inamovível fé, o espírito de poder profético veio sobre ele. Enquanto recebia instruções do homem nos deveres diários da corte, estava sendo ensinado por Deus a ler os mistérios do futuro e a registrar para gerações futuras, mediante figuras e símbolos, eventos que cobrem a história deste mundo até o tempo do fim. Quando chegou o tempo em que os jovens educados deviam ser examinados, os hebreus o foram juntamente com os outros candidatos para o serviço do reino. Mas entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Sua aguda compreensão, seu conhecimento amplo, sua linguagem escolhida e escorreita davam testemunho da inalterada força e vigor de suas faculdades mentais. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Por isso, permaneceram diante do rei. Na corte de Babilônia estavam reunidos representantes de todas as terras, homens do mais alto talento e mais ricamente dotados com dons naturais, e possuidores da cultura mais vasta que o mundo poderia oferecer. Não obstante, entre todos eles, os jovens hebreus não tiveram competidor. Em força e beleza física, em vigor mental e dotes literários, não tinham rival. A forma ereta, o passe firme e elástico, a fisionomia agradável, os sentidos lúcidos, o hábito puro, eram todos certificados mais que suficientes de bons hábitos, insígnia da nobreza com que a natureza honra aos que são obedientes às suas leis. Na aquisição da sabedoria dos babilônios, Daniel e seus companheiros foram muito melhor sucedidos que seus colegas, mas sua ilustração não veio por acaso. Eles obtiveram conhecimento mediante o fiel uso de suas faculdades, sob a guia do Espírito Santo. Colocaram-se em conexão com a fonte de toda sabedoria, tornando o conhecimento de Deus o fundamento de sua educação. Oraram com fé por sabedoria e viveram as suas orações. Puseram-se onde Deus poderia abençoá-los. Evitaram o que lhes poderia enfraquecer as faculdades e aproveitaram toda a oportunidade de se tornarem versados em todo o ramo do saber. Seguiram as regras da vida, que não poderiam falhar em dar-lhes força de intelecto. Procuraram adquirir conhecimento para um determinado propósito, para que pudessem honrar a Deus. Compreenderam que para poderem permanecer como representantes da verdadeira religião em meio das religiões falsas do paganismo, deviam possuir clareza de intelecto e aperfeiçoar o caráter cristão. E o próprio Deus era o seu professor. Orando constantemente, estudando conscienciosamente e mantendo-se em contato com o invisível, andavam com Deus como andou Enoque. O verdadeiro sucesso em cada setor de trabalho não é o resultado do acaso, ou acidente ou destino. É a operação da providência de Deus, a recompensa da fé e a discrição, da virtude e da perseverança. Finas qualidades mentais e alto tono moral não são o resultado de acidente.
Deus dá oportunidades. O sucesso depende do uso que delas se fizer. Enquanto Deus estava operando em Daniel e seus companheiros, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade, eles estavam operando a sua própria salvação. Nisto está revelado a operação do divino princípio de cooperação, sem o que nenhum verdadeiro sucesso pode ser alcançado. O esforço humano nada realiza sem o divino poder, e sem o concurso humano, o esforço divino é em relação a muitos de nenhum proveito. Para tornar a graça de Deus nossa própria, precisamos desempenhar a nossa parte. Sua graça é dada para operar em nós o querer e o efetuar, mas nunca como substituto de nosso esforço. Assim como o Senhor cooperou com Daniel e seus companheiros, Ele cooperará com todos os que se atêm à sua vontade, e pela concessão do seu Espírito, Ele fortalecerá cada propósito veraz, cada nobre resolução. Os que andam nos caminhos da obediência encontrarão muitos embaraços. Influências fortes e sutis podem ligá-los ao mundo, mas o Senhor é capaz de tornar sem efeito cada instrumentalidade que opere para derrotar os seus escolhidos. Em sua força, eles podem vencer cada tentação, triunfar sobre cada dificuldade. Deus pôs Daniel e seus companheiros em relação com os grandes homens de Babilônia, para que em meio de uma nação de idólatras pudessem representar o seu caráter. Como se tornaram eles capacitados para uma posição de tão grande confiança e honra? Foi a fidelidade nas pequenas coisas que lhes deu capacidade para a vida toda. Eles honraram a Deus nos mínimos deveres, bem como nas maiores responsabilidades. Assim como Deus chamou Daniel para testemunhar por ele em Babilônia, Ele nos chama para sermos testemunhas suas no mundo hoje. Tanto nos menores como nos maiores negócios da vida, Ele deseja que revelemos aos homens os princípios do seu reino. Muitos estão esperando que uma grande obra lhes seja levada, ao mesmo tempo em que perdem diariamente oportunidades para revelar fidelidade a Deus. Diariamente deixam de se desincumbir com inteireza de coração dos pequenos deveres da vida. Enquanto esperam por alguma grande obra em que possam exercitar talentos supostamente grandes, satisfazendo assim a ambiciosos anseios, seus dias passam. Na vida do verdadeiro cristão, nada há que não seja essencial. À vista da onipotência, todo dever é importante. O Senhor mede com exatidão cada possibilidade para serviço. As faculdades não usadas são postas na conta da mesma forma que as utilizadas. Seremos julgados por aquilo que devíamos ter feito e não fizemos porque não usamos nossas faculdades para a glória de Deus. Um caráter nobre não é resultado de acidente. Não é devido a favores especiais ou dotações da providência. É o resultado da autodisciplina, da sujeição da natureza mais baixa à mais alta, da entrega do eu ao serviço de Deus e do homem. Através da fidelidade aos princípios de temperança, mostrada pelos jovens hebreus, Deus está falando à juventude de hoje. Há necessidade de homens que, como Daniel, procedam com ousadia pela causa do direito. Coração puro, mãos fortes, coragem destemerosa são necessários, pois a luta entre o vício e a virtude reclama incessante vigilância. A cada alma Satanás vem com tentação de formas variadas e sedutoras no ponto da condescendência para com o apetite. É o corpo um meio muito importante pelo qual a mente e a alma se desenvolvem para a edificação do caráter. Essa é a razão por que o adversário das almas dirige suas tentações no sentido do enfraquecimento e da degradação das faculdades físicas. Seu sucesso nesse ponto significa muitas vezes a entrega de todo o ser ao mal. As tendências da natureza física, a menos que postas sob o domínio de um poder mais alto, seguramente obrarão ruína e morte. O corpo deve ser posto em sujeição às faculdades mais altas do ser. As paixões devem ser controladas pela vontade, que, por sua vez, deve ela mesma estar sob o controle de Deus. O régio poder da razão santificada pela graça divina deve dominar a vida. Poder intelectual, vigor físico e longevidade dependem de leis imutáveis.
Mediante a obediência a essas leis, pode o homem ser um conquistador de si mesmo, conquistador de suas próprias inclinações, conquistador de principados e potestades, dos príncipes das trevas deste século e das hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, verso 12. No antigo ritual, que é o Evangelho em símbolo, nenhuma oferta maculada podia ser levada ao altar de Deus. O sacrifício que iria representar a Cristo devia ser sem mácula. A palavra de Deus aponta para este fato como uma ilustração do que seus filhos devem ser: um sacrifício vivo, sem mácula, sem ruga. Romanos 12, capítulo 1 e Efésios, capítulo 5, verso 27. Os valorosos hebreus eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós, mas não obstante as sedutoras influências da corte de Babilônia, eles permaneceram firmes, porque confiaram num poder infinito. Neles contemplou uma nação pagã a ilustração da bondade e beneficência de Deus e do amor de Cristo. E na sua experiência temos um exemplo do triunfo do princípio sobre a tentação, da pureza sobre a depravação, da devoção e lealdade sobre o ateísmo e a idolatria. Os jovens de hoje podem ter o espírito de que estava possuído Daniel. Eles podem beber na mesma fonte de força, possuir o mesmo poder de domínio próprio e revelar a mesma graça em sua vida, mesmo sob circunstâncias igualmente desfavoráveis. Embora assediados por tentações a serem indulgentes consigo mesmos, especialmente em nossas grandes cidades, onde toda forma de satisfação sensual se mostra fácil e convidativa, os seus propósitos de honrar a Deus permanecem, não obstante, firmes pela graça divina. Mediante forte resolução e atenta vigilância, podem resistir a cada tentação que assalta a alma. Mas a vitória será ganha unicamente por aquele que se determina a fazer o que é direito, só porque é direito. Que carreira foi a desses nobres hebreus! Ao dizerem adeus ao lar de sua meninice, pouco sonhavam eles com o alto destino que lhes estava reservado. Fiéis e firmes, renderam-se à divina guia, de maneira que por meio deles Deus pôde cumprir seu propósito. As mesmas poderosas verdades que foram reveladas através desses homens, Deus deseja revelar por meio de seus jovens e de seus filhos hoje. A vida de Daniel e seus companheiros é uma demonstração do que o Senhor fará pelos que a ele se rendem e buscam de todo o coração realizar o seu propósito.